Olá, estamos de volta para o nosso estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Hoje, tendo por objetivo a análise dos itens 20 a 30 do capítulo 2 daquele livro e que tratam a respeito da providência divina. Para bem estruturar o nosso trabalho e organizar, obviamente, o raciocínio, sem ficar retido muito ao texto, nós vamos trabalhar em 6 frentes diferentes, tá? Eu achei que era mais prudente fazer essa análise, levando em conta 6 frentes diferentes. O item 20, para mim, traz o conceito a respeito de providência, né? Essa mecânica da providência, perdão, olha aí, eu confundindo alhos com bugalhos, a mecânica da providência tem a ver com a solicitude de Deus. É assim que ela precisa ser entendida, né? O tudo vê, que a gente tem que colocar aí entre aspas, na verdade, revela a presença divina nas coisas mínimas, nos pensamentos mínimos. Isso a gente vai tratar. O segundo tópico que permite a abordagem congrega os itens 21 e 22. Neles, a gente trabalha esse dilema que existe para muitas pessoas entre grandeza e pequenez, né? Pequenez nossa de tentar reduzir Deus à nossa imagem e semelhança, né? Isso é uma coisa extremamente pequena e, ao mesmo tempo, ter a ilusão de que Deus está sentado num trono alheio a tudo que é fruto da sua criação. Parece que isso não se sustenta sob a ótica espírita a partir da leitura. Logo em seguida, há um terceiro grupo que a gente pode falar e que diz respeito à ciência dos fluidos. Está no 23 e no 24, quando Kardec retoma a questão do fluido cósmico universal, né? E eu, quando pensava sobre isso, imaginei que nós hoje estamos o tempo todo ligados à ideia do Wi-Fi. Muitos estão pensando, acompanhando a transmissão, se valendo de algo semelhante. Quando a gente pensa no veículo do pensamento, o Wi-Fi nos dá um sinal bem claro. Kardec faz uma analogia com o ar sonoro, né? Dizendo que o pensamento impregna o fluido e chega a Deus instantaneamente a partir dessa analogia. Ele fecha esse bloco no 24, né? Quando, depois de ter falado dos fluidos, da grandeza e da pequenez, ele diz: a natureza toda está saturada do fluido inteligente. A natureza toda. Então, também usando a analogia, a gente nunca está offline em relação a Deus. Nós estamos o tempo todo conectados a Ele. E a gente vai ver isso por quê? No 25 e 27, ele nos fala do microcosmo. E é interessante porque ele parte de como o nosso espírito sente, impregna e se liga às células, e a gente pode estender isso a Deus em relação ao universo, né? Então, existe, na verdade, o que ele denomina como a grande solidariedade universal entre a matéria, a inteligência e o Criador. Por fim, nos 2 últimos tópicos, ele nos pede para desenvolver, para refletir sobre a humildade da razão.
Se nós aceitamos a eletricidade pelo que ela faz, e nenhum de nós para refletir a respeito disso, mas quer o benefício que ela traz, nós devemos aceitar Deus por tudo que ele realiza. Ele efetivamente é um centro que irradia e está em toda parte. Está em toda parte, né? Nós, então, vamos migrar da questão da lógica para a confiança e a fé raciocinada. É uma síntese muito curta, muito breve, do que esses itens tão profundos nos oferecem. Nós vamos, então, revisitá-los, né? Vamos agora, ponto por ponto, levando em conta essa breve síntese, para a gente poder entender de onde sai, para onde chega, é justamente o esforço que ele faz. Nós não podemos perder de vista que ele havia lá em O Livro dos Espíritos procurado sondar os espíritos a respeito da divindade. Ele faz essa sondagem não porque duvidasse, não porque duvidasse da existência de Deus, mas para conseguir alcançar um pouco mais a respeito de tal conhecimento, que a teologia se esmera em ofertar, mas oferta a partir da limitação que os espíritos que aqui estamos tendo. A própria ideia de colocar Deus como o velhinho de barbas brancas num trono já expressa, exterioriza a nossa limitação. Nós já colocamos as entidades divinas, e já não era a questão da revelação mosaica de único Deus, mas o que era usual em relação às culturas, fossem elas próximas ou muito remotas, a ideia de que as divindades eram expressões ou do comportamento humano, ou da natureza, etc. Isso é uma gama imensa de informações. É evidente que o estudo da teologia nos colocaria diante destas escolas, destas visões. Ele é enriquecedor? Eu não tenho dúvida de dizer que sim. Quando a gente o faz, a gente vai evidentemente percebendo uma evolução. Porém, partindo do pressuposto que somos espíritas e estamos nesta condição a partir da leitura do Livro dos Espíritos, acho que dá para a gente se posicionar nesta quadra do conhecimento. Nós sabemos o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Portanto, a nossa esfera de compreensão não precisa se voltar para olhar esses pontos que, embora possam ainda satisfazer aqueles espíritos que jornadeiam num instante um pouco anterior ao que nos encontramos, a nós já não vem mais satisfazer. Então a gente lê a história dessas figuras mitológicas, a própria Bíblia é uma narrativa no livro do Gênesis mitológica, né? Ela cria uma ideia, trabalha uma ideia daquilo que era o nosso pensamento enquanto espíritos no momento em que aquele texto foi redigido. Mas hoje não. Hoje a gente já tem a ideia do Criador, da inteligência suprema, da causa primária. Isso muda. Então eu não preciso ficar retido lá. Deus, sendo essa inteligência, sendo a causa de tudo, tem por nós algum tipo de interesse, cria e nos relega, cria e nos acompanha, é o que Kardec se dispõe a explicar logo de cara nesse conjunto de itens a partir do número 20. A providência divina, diz-nos ele, é o cuidado constante e amoroso de Deus por
todos os seres. Aqui a gente precisa, então, tirar os pés. Tirar os pés. Porque o cuidado não se faz em favor do homem, o cuidado não se faz em favor de um grupo, o cuidado não se faz em favor de um mundo, mas de todos os seres que foram por Deus mesmo criados. Todos os seres. Jesus é o precursor dessa ideia. Quando nós vemos Moisés, o vemos trabalhando a ideia de um Deus que é solícito e que vela pelo êxito de um determinado povo, de um conjunto de pessoas, de tribos, se nós nos atermos à realidade da narrativa dos textos havidos por alguns como sagrados e que não podem ter esse aspecto a partir dessa visão nova que nós já temos, né? Nós respeitamos sempre, sempre. O respeito é algo que o espírito precisa ter para com tudo. Na exata medida em que tendo, nós o recebemos. Essa, pelo menos, é a lógica que a gente gostaria de encontrar. Aceito que a pessoa me diga, que fale, porém, a minha visão é diferente. E, na minha visão, eu também gostaria de ser respeitado. Ninguém precisa aceitar aquilo que eu eventualmente exteriorizo, mas deve respeitar. É a maneira como encaro as coisas. Ora, Deus é onipresente. A sua inteligência alcança, então, como afirma Kardec, desde a imensidão das galáxias, algo que agora nós estamos começando a entender a partir de imagens que nos são dadas todos os dias, de telescópios, de sondas, a revelarem aquilo que para nós parecia ser, nessa fase da elaboração de um mito, um luzeiro, um conjunto de luzes dispostas num determinado teto. Não é assim. Eu já me reportei aqui ao choque que tive quando li a respeito daquele conjunto de estrelas muito simples que nós chamamos Três Marias, né? É muito comum, quando se é criança, que alguém aponte como referência: olha, lá no céu estão as Três Marias. E o sujeito olha, vê um conjunto. Bem, as imagens nos falam, primeiro, não são três estrelinhas, tem até uma quarta que é ofuscada pela presença da outra. E tem um porte assombroso. Assombroso. Se nós pudéssemos delas nos aproximar, e isto não é possível, exceto por esta imagem que vai então fazer uma aproximação a muito, muito longe, ela nos dá a dimensão de que talvez sejam cercadas de planetas como o Sol, uma estrela que, quando comparadas a ela, comparado a elas, é insignificante. Tem à sua volta planetas que orbitam. Então, você olha isso e fala: caramba, tá? Então, da imensidão das galáxias até as minúcias da nossa intimidade, há uma conexão com esta onipresença, essa inteligência. Nada, portanto, escapa ao seu olhar, e a gente precisa aí trabalhar bem essa questão do olhar, né? Não vamos ficar aí rotulando as coisas. O primeiro estudo já tentou nos tirar disso, mas vou usar a expressão como está no texto, nem a sua coordenação, né? Essa é a ação que se pode denominar ação providencial. É da essência da providência. Está conectado com tudo aquilo que é sua obra. Muitas vezes, alguém mais cético vai dizer, como registra Kardec:
Mas Deus é infinito, soberano. Será que ele vai prestar atenção em detalhes insignificantes, em pensamentos passageiros que nós temos, em atos do nosso dia a dia? O incrédulo, registra ele, prefere acreditar que Deus estabeleceu as leis gerais para o funcionamento do universo e, desde então, deixou que o universo gire por conta própria. É um relógio que não precisa de um relojoeiro, exceto quando der problema. Aí sim, nós vamos recorrer. Do contrário, você usa o mecanismo por anos, e este mecanismo não apresenta qualquer espécie de defeito. Às vezes você precisa fazer um ajuste pontual. Hoje, os relógios mais sofisticados, mais modernos, têm leitura que até fazem a mudança automática nos horários de verão onde são adotados. Mas, se não, você aí faz uma intervenção, altera o tempo, uma hora a mais, volta para o anterior quando isso termina, e aí você faz o ajuste. Do contrário, precisa de algo mais sério, a troca de uma bateria, você então leva ao relojoeiro. Será que o universo funciona assim? Deixa tudo solto e não precisa? Não, não. Porque aí nós estaríamos vendo as coisas como se fôssemos engrenagens automáticas, sem a assistência direta e incessante do Criador. E não foi o que Jesus nos ensinou. Não foi o que Jesus nos ensinou. Na medida em que ele nos pede, nos dirijamos a Deus, o busquemos através da prece. Vamos fazer algumas pontes. A primeira delas é com a questão 662 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos a respeito da prece. E ele diz, como é que funciona? E os espíritos dizem, olha, a prece é ouvida porque o pensamento é um fluido que se transmite. Isso confirma que Deus não precisa vir até nós. Nós estamos mergulhados, sintonizados com Ele, na medida em que oramos. Deus nos lê por uma sintonia fluídica e não por uma vigilância eterna. Agora, então, fica fácil entender aquela ideia de André Luiz que aparece sobre o hálito mental. O hálito mental. André Luiz descreve isso dizendo-nos mergulhados no hálito mental. Ele nos dá uma explicação científica da onipresença. A onipresença. Então, Deus não está fora, está sintonizado conosco. Estamos sintonizados, mergulhados no seu hálito mental. De forma que não há segredo para Deus, pois nós vibramos dentro do seu próprio pensamento. Então não tem necessidade, não há o que esconder. E isto fica muito claro para Allan Kardec quando escreve O Céu e o Inferno. No capítulo 7º, quando ele fala da justiça das pequenas coisas, está lá tratando do Código Penal da vida futura, ele diz assim, Deus não pune ou recompensa apenas grandes atos, mas a intenção, o menor dos pensamentos. O menor dos pensamentos. Ora, se a lei é de causa e efeito, os detalhes têm uma importância fenomenal, porque a providência está presente no detalhe. Ela acompanha o detalhe, estamos mergulhados nisso. Então, dá para nós uma ideia muito clara de que enquanto nós não nos depurarmos, e isto não é uma questão de exteriorizar, né? A exteriorização, ela vai aos poucos condicionando as nossas práticas, mas que são motivadas não para agradar alguém, mas pela sinceridade daquele que vive. É aí que a coisa é importante. Não é por estou sendo visto, então não, eu tenho que ser melhor. Eu não tenho outro desafio.
É só este, é o de ser melhor. E eu tenho que me corrigir, porque as pequenas falhas nas coisas, para quem está mergulhado no hálito divino, tem toda a diferença. Então, sabe, olha, ainda não está no ponto. Agora, esta presença de Deus em relação a nós também se faz de nós em relação a ele, perdão, e a sua solicitude conosco, é toda ela cercada pela ideia do amor. Quem for ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, no Cristo Consolador, vai ver lá a remissão expressa a Jesus, né? Nem um fio de cabelo cai sem que o Pai o saiba. É lógico, há toda uma sintonia. Então, Deus não é o juiz, no sentido como muitos apregoam, né? É o Deus pai e mãe, como efetivamente me parece a prece do Pai Nosso, em aramaico revela. Em aramaico revela a ideia do Deus pai, mãe, e não do Deus pai, a masculinização, o lado da predominância do sexo masculino, porque a expressão do espírito na Terra se faz assim, no masculino e no feminino. Mas o espírito não tem esse tipo de colocação. Então, Deus seria o homem? Não. Não, veja que é mais um acréscimo nosso, no sentido de tentar mudar pela incompreensão a capacidade de ler as coisas. Então, não temos, então vamos lá vamos fechando. Né? A própria criação do livro do Gênesis, e a gente vai estudar isso um pouco mais à frente, coloca o homem na dependência dele, a mulher. Um raciocínio para lá de ultrapassado, sem nenhum tipo de outro colorido que não seja o da misoginia. Só isso. Apenas isso. Não tem mais nada diferente nessa história que não seja isso. Né? Deus Pai e Mãe é aquele que tem uma solicitude imensa, particularmente com a fragilidade do filho. Ele sabe da fragilidade, sabe. E o que ele nos convida é para que nós não insistamos nas nossas fragilidades, que nós aprendamos a ser mais íntegros, a ser mais fortes. Superemos os nossos equívocos. É esse o grande desafio. Né? Veja como é muito claro essa ideia. Então, para Deus, não é pouco cuidar de alguém que não tem ainda importância, cuidar. Não, não, tira isso da cabeça. Essa é uma ideia equivocada a respeito de quem é o seu Criador. O seu Criador. Kardec analisa isso com uma logicidade que chama a nossa atenção, né? Porque ele vai mostrando claramente que é devido ao nosso atual estágio de evolução que ainda temos uma dificuldade imensa de conceber a ideia de um Deus infinito. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós somos limitados. Nós projetamos Deus, então, em nossas próprias limitações. E aí vem a ideia de dizer equivocadamente que ele ou nós somos uma imagem e semelhança do outro, quando, na verdade, essa questão já ficou resolvida. Há um princípio inteligente, há um princípio material e fora, mas completamente fora desse campo, desses campos, está Deus. As representações que nós fazemos a respeito de Deus com traços humanos só reforçam esse erro. E se vocês pararem para ver, aí uma contradição imensa, porque dentre os mandamentos atribuídos a Deus por Moisés, havia a expressa recomendação de não se fazer imagens a seu respeito, porque isso é evidente, aquela entidade que ele estava preparando o espírito para mudanças,
para o autoconhecimento, para uma mudança de estágio de compreensão, quando eu coloco a imagem, eu limito. Não faça, não faça. A própria palavra não era pronunciada, era representada pelo tetragrama. Então não havia essa limitação. Ah, não, o sujeito põe num altar o Deus barbudo, do lado põe um outro Deus e um outro, e diz, olha, está aqui a Trindade. Você limitou absurdamente algo que na fonte vem contra essa regra. Fazer-se imagens. Esse era o comportamento do espírito naquela quadra. E tanto isso é verdade que narra o texto que quando Moisés desce do seu retiro, trazendo as anotações do que houvera colhido do seu contato com aquela entidade que ali se manifestava, ele encontra o grupamento em volta de um bezerro feito com suas joias e outros objetos ligados ao ouro, fundido. Era um bezerro que estava sendo adorado. Quer dizer, é esse o comportamento. E, desde lá, o convite abre, sai, tira a mente da limitação. Tira a mente da limitação. Né? Esse retratar de maneira como é feito faz com que a maioria das pessoas compreenda Deus como um monarca, um rei muito distante, que está num lugar inacessível e que é incapaz de se ocupar com detalhes da nossa vida. Agora, nós temos que superar essa visão limitada. Temos que superar. Né? Porque se a gente não superar isso, vai ser difícil compreender a nossa própria realidade. Nós ainda nos atemos ao visível, ao corpo. Nós temos que sair disso. Sair disso. Kardec faz algumas analogias para ajudar a gente a raciocinar. Pensa num fluido extremamente sutil, que seja capaz de atravessar toda a matéria. Se esse fluido fosse meramente físico, ele agiria mecanicamente. Ele atravessa a matéria e vai agir mecanicamente. É como acontece com o fluido que nós usamos, por exemplo, no motor. Está ali. O sangue que circula nas veias do organismo humano e de outros organismos animais. Mas se a gente pensa que esse fluido tem inteligência, tem sensibilidade, ele já não age mais às cegas. Não é conduzido. Não é mais conduzido. Ele, então, passa a ver, a ouvir, a sentir tudo que o toca. Ele passa a agir com vontade própria. Quando se fala, então, em fluido perispirítico, nós estamos entendendo esse mecanismo, né? Porque, embora ele seja matéria, ele não tem inteligência, como algumas pessoas costumam dizer por aí, né? Não, o perispírito... Parece que leram o livro dos Espíritos e não leram. Porque o fluido é matéria perispiritual, é matéria quintessenciada pertencente a cada mundo. Leve em conta a natureza da matéria que ali está. E vai sendo cada vez mais tênue na medida em que o mundo se torna mais evoluído. Esse é o raciocínio que a gente encontra em O Livro dos Espíritos. É o raciocínio desenvolvido por Allan Kardec todas as vezes que vai de encontro à questão do perispírito. Ele vai buscar essa explicação no sentido da ligação ao mundo. Então, quando eu mudo de mundo, eu não levo o perispírito que ficou na Terra. Aí, o sujeito que diz que tudo fica gravado no perispírito cria um problema fenomenal de lógica, porque é ilógico. Se ficou e eu deixei, bom, eu começo do zero outra vez? Não.
Enquanto estamos em cada mundo em que é necessária a nossa ligação, esse veículo vai ficando, sim, impregnado e traz conosco as sensações do espírito. Ele traz estas sensações, né? Por quê? Porque as ideias que ele transmite, o espírito, vão ficar ali registradas, né? E para que a gente possa, num primeiro momento, separar as duas coisas, vai precisar desenvolver um raciocínio diferente. Tem-se a impressão de que o fluido e o pensamento são uma coisa só. Da mesma forma, quando a gente ouve um trovão. O ar, o trovão, a impressão que é uma coisa só, mas a transmissão se deu pelo ar de algo que o estudo nos leva a conhecer, né? Então, o ar está sonoro, a gente diz. Bom, podemos dizer que o fluido se torna inteligente, mas entre aspas, né? Porque ele transmite a vontade. Não, ele é um transmissor. Um transmissor. Ele não detém. Ele não detém. Né? Kardec faz essas referências todas e nos convida a pensar com ele. Se nós formos ao Livro dos Espíritos, das questões de 1 a 13, aquelas em que nós temos trabalhando, vemos Kardec trabalhar a questão ligada a Deus, nós percebemos que naquele momento, naquele ponto, ele decreta, a partir da instrução dos espíritos, a falência da forma, né? Porque a definição de Deus não é a forma suprema, mas é a inteligência suprema. A inteligência suprema. Se nós insistimos na forma, é porque não conseguimos ainda espiritualmente dar um salto. O pensamento abstrato ainda é algo difícil de ser feito. Preocupados que somos justamente com a forma. O sujeito passa a reencarnação inteira ocupando-se da forma, esquecendo-se do que é, até porque, muitas vezes, não sabe o que é. Mas o espírita não pode estar assim. Em Evolução em Dois Mundos, nós lemos a respeito do pensamento como matéria mental. Todo mundo leu isso. E André Luiz, ao chamar o pensamento de matéria mental, explica com uma riqueza de detalhes como é que nossas ideias criam formas e cores, de maneira que o fluido ao nosso redor identifica a nossa condição evolutiva. É assim que outras entidades identificarão a nossa condição pessoal. No livro Voltei, Psicografia de Irmão Jacó, né, Frederico Figner quis assinar o livro com o seu nome. Ele não queria que o livro saísse com um pseudônimo. Por quê? Porque ele houvera sido presidente da Federação Espírita Brasileira. Houvera sido alguém que contribuíra efetivamente para o fortalecimento do espírito, do espiritismo no Brasil, perdão, dando, e por consequência do espírito, né? Mas dando os recursos suficientes para que a FEB tivesse um parque gráfico de primeira categoria. Ele era, enquanto reencarnado, um espírito dotado de recursos financeiros expressivos, expressivos. E ele, então, fez questão de ajudar. E, ao desencarnar, disse, olha, a minha história pode ser contada com o meu nome, mas a sua família se opôs. E, diante da oposição da família de um espírita, presidente da Federação Espírita, e da existência do rumoroso caso de Humberto de Campos, não só Carlos Chagas adotou o nome de André Luiz, como Frederico Figner pediu. Encontremos um pseudônimo. E ficou Irmão Jacó, né?
pôs o pseudônimo, mas a história é dele. Ele conta essa história. E ele conta exatamente a sua decepção ao voltar a se encontrar com o espírito com o qual ele tivera inúmeras vezes travado uma batalha argumentativa, queria convencer o espírito a deixar de trabalhar contra determinado assistido pelo grupo mediúnico, e esse espírito, com uma sagacidade imensa, diz para ele: puxa vida, Jacó, que bom que a gente agora está se vendo, porque você sempre me mandou seguir a entidades luminosas, e eu estou vendo que você não tem luz alguma, então você também não sabia para onde estava me apontando. Ele registra isso com uma humildade extrema, a nos mostrar que evolução é algo muito difícil de ser obtido, que as nossas ideias são ideias bastante limitadas do ponto de vista de melhorarmos-nos. Nós vamos tentando, vamos aprendendo. Então, essa unidade divina, ela é nada mais, nada menos do que uma ressonância, um fenômeno de ressonância fluídica, né? Está conosco, percebe como vibramos aquilo que efetivamente temos, o que somos. Num capítulo que está em Obras Póstumas, vale a pena ler, Telegrafia Espiritual. Kardec faz uma comparação muito interessante sobre a telegrafia. E ele diz, olha, o fio transmite o sinal elétrico, o fluido universal transmite o pensamento. O fio transmite o sinal elétrico, o fluido transmite o pensamento. Então, veja, Deus, acho que a gente pode fazer essa analogia sem medo de incorrer em qualquer equívoco, né? E sem tentar limitar aquilo que não é limitado, mas pense em Deus como um grande receptor universal. Ele capta tudo, simultaneamente, sem interferência de ninguém. Capta. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele está presente. Vamos fazer uma analogia que fica muito próxima do raciocínio de Kardec. A estrela que, nesse momento, infelizmente hoje, para nós que estamos em Bauru, a luz solar voltou a ocupar o nosso dia, né? Nós tínhamos, sim, a luz solar, mas oculta por nuvens, muitas nuvens e bastante chuva. Março é, naturalmente, o mês de chuvas. E elas foram abundantes até agora, o que só temos a agradecer, mesmo. Por mais inconveniente que possa ser, e sabemos o é, há pessoas que moram em situação de risco, que estão em lugares desprovidos de asfaltamento, calçamento, que moram em encostas. Isso tudo é uma realidade fruto do egoísmo do homem. Nós não podemos fugir de identificar a razão das coisas. É o egoísmo que expulsa aquele que não tem condições de sobreviver para mais distante, para lugares inabitáveis. O que interessa é que eu estou bem, minha família está bem, aquilo que me interessa está bem, agora o outro deixa o outro onde estiver. Mas, ainda que correndo todas essas questões, a chuva é algo extremamente benéfico. Nós precisamos dela. Ela nos traz uma série de benefícios que são, evidentemente, absurdamente maiores do que qualquer malefício. É uma grande vantagem. A presença da luz solar nos deixa claro o seguinte, olha, qual a distância nossa em relação ao Sol? Bom, a própria luz demora um tempo para chegar até nós. Então, a distância é tal que a velocidade da luz solar nos chega depois de um átimo, depois de um tempo. Muito bem, o calor nos visita, né? E nós chegamos quase a dizer, como alguém aqui já disse,
que há 2 sóis para cada pessoa em determinados lugares, tamanho o calor que a pessoa experimenta. Há oposição do conforto térmico, etc., mas eu não tenho, então estou ali, imagina trabalhar em ambiente exposto à irradiação solar. Efetivamente é desconfortante, porque a pessoa experimenta, tá? Mas presta bem atenção, isso chega até nós. E nós, então, sentimos isso, seja a luminosidade, seja o calor. Olha, Deus, se nós imaginarmos, é o centro de força e dele promana a irradiação que preenche cada átomo com o seu ser. Ele está ali, ele está ligado ali, né? É uma questão muito fácil. Deus não precisa vir até nós. Basta que a gente pense e se liga nele. E aí, está tranquilo, está tranquilo. Independentemente do mecanismo exato, continua Kardec, se o pensamento de Deus age de forma direta ou por meio de um veículo específico, podemos compreender como um fluido inteligente que preenche todo o universo e penetra cada partícula da criação. Toda a natureza está, portanto, mergulhada nesse oceano divino. Como as partes de um todo compartilham da mesma natureza, cada átomo desse fluido possui as propriedades essenciais da divindade. E como esse fluido está em toda parte, tudo o que existe está sob sua ação inteligente e sob seu cuidado. Não há ser, por menor que seja, não há ser, por menor que seja, que não esteja saturado desta presença. Vivemos assim num contato constante com o Criador. Nenhuma ação nossa escapa ao seu olhar. E o nosso pensamento vibra numa conexão ininterrupta com o pensamento divino. Deus conhece as profundezas do nosso coração porque estamos nele. E ele está em nós da mesma forma como ensinou Jesus. Isso Kardec registra, assim, de uma clareza só. Para e pensa, né? Mais à frente, no capítulo 6º, nós veremos aqui na Gênese a questão da uranografia geral, onde então está reforçada essa ideia de que o FCU, fluido cósmico universal, é uma matéria elementar primitiva. Ora, Deus é a causa primária, então a sua vontade se expressa através desse fluido, né? Deus, então, não olha por fora, né? O olhar de Deus, a vigilância de Deus, não, ele sente, é por dentro mesmo. A matéria e o espírito são obras sustentadas pela sua energia. Princípio inteligente, princípio material, né? Isso fica muito claro. Em Ação e Reação, quando André Luiz nos fala sobre pensamento e a tela mental, ele deixa claro que nós vivemos em um campo de forças. As nossas ideias criam imagens e que elas ficam gravadas conosco. Então, eu tenho a ideia, ela impregna aquilo que eu emito e, evidentemente, vai se saber que condição, o que eu desejo. Eu posso até, enquanto encarnado, dizer que desejo bem. Porém, meu pensamento, que decorre daquilo que eu reflito, vai refletir se efetivamente eu penso o que eu digo pensar. Então, olha, você está bem bonito, que coisa bonita o seu traje. E a pessoa pensa no sentido completamente diferente. Nossa, ele é uma pessoa tão boa, mas por dentro diz, é uma víbora. Tudo que puder fazer para atrapalhar a vida das pessoas, ela vai fazer. Olha, eu prometo aqui comparecer, que nada, eu vou dar uma desculpa e não vou nem
ter um rastro. Então, veja, nós somos aquilo que pensamos. A nossa evolução está exatamente naquilo que pensamos. Por isso, Jesus, então, recomenda: olha, fale sim, sim, não, não. Não minta, não altere as coisas, porque isso revela a sua imaturidade. Eu não posso vir. É muito mais honesto. Eu não posso vir. Se a pessoa vai compreender a sua ausência ou não, já sai da sua esfera de ação. É uma questão ligada a ela. Ah, você não tem consideração comigo porque não veio. Não é verdade. Não é verdade. Mas não é mesmo. Nós não podemos estar presentes por razões as mais diversas. Então, antecipa, olha, eu não posso estar. Ao invés de dizer, puxa, eu vou, mas não vou, né? Eu vou, mas não vou. Na questão 649 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre a lei de adoração, ele pergunta, né, se a adoração deve ser exterior. Se eu, para adorar a Deus, se eu preciso praticar atos, se eu tenho que me deslocar, se eu tenho que comparecer aqui ou acolá. E a resposta é não. A verdadeira adoração é o sentimento. Essa é a verdadeira adoração. Eu não preciso comparecer a lugar algum para adorar a Deus. Não preciso. Lembre-se de Jesus na resposta à moça no beira do poço de Sicar. Mas, olha, a gente não adora a Deus porque não tem um templo. Eu disse, menina, que bobagem. Deus quer ser adorado em espírito e verdade. Isso é uma bobagem, você está falando uma bobagem. Não tem o templo aqui porque aqueles que aqui habitam são inimigos uns dos outros. E, consequentemente, interditaram que vocês pudessem ter o templo por entender que o templo que há em Jerusalém é único. Lá Deus habita. Essa é uma ideia equivocadíssima, mas é fruto justamente do quê? Da imaturidade do espírito. Agora, ele não perdeu a chance de ensinar para todos nós uma verdade, que os espíritos, na 649, ratificam. Ratificam. Você adora verdadeiramente pelo que sente, pelo que você sente. Então, se nós estamos saturados do fluido divino, o que importa para a gente prestar atenção, ou para a providência prestar atenção, é a vibração do nosso íntimo, né? A nossa sinceridade, e não fórmula externa. E não fórmula externa. Não leva a nada. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, há o registro de uma fala de Paulo no Areópago, né? Paulo tinha comparecido à cidade grega e se dirige até a praça para ser ouvido, para ser ouvido. E lá, no Areópago, ele diz textualmente: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa é a frase que está 17 e 28 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ora, Kardec explica cientificamente isso. Substitui esse misticismo eventualmente interpretativo, não é Paulo, é a interpretação de Paulo. A interpretação de Paulo, ele a substitui falando da mecânica dos fluidos. Avança, avança. De maneira que compreendamos as coisas dentro de uma racionalidade. De uma racionalidade. Mas, Nazil, tem gente que ainda não consegue. Nós somos espíritos em estágios completamente diferentes. A depender das nossas escolhas, das nossas oportunidades, do nosso aproveitamento. Partimos do mesmo ponto, somos destinados à mesma chegada. Porém, o ritmo da trajetória varia muito.
mas muito mesmo. Essa é a razão pela qual, quando o Espírito Verdade nos dirige a sua recomendação, ele acresce ao amor dado por Jesus a necessidade da instrução. Esse é o segundo ensinamento. Aproveita. Aproveita que agora te é possível conhecer. Se não era antes, se você tinha que ouvir, repetir, não entender, aceitar, obedecer, agora você tem liberdade e, consequentemente, responsabilidade. Aproveita essa chance. Conhece, aprofunda os teus estudos, interliga as coisas, avança na capacidade de compreensão. Olha como fica fácil agora a gente entender essa ideia de uma providência. Deus, continua Kardec, não precisa observar o universo do alto, de uma distância infinita, para cuidar das criaturas. As nossas preces não precisam percorrer espaços ou serem, como a gente identifica, infelizmente, gritadas para que alguém possa ouvir, né? Eu não faço a oração, eu grito. Por quê? Porque aí Deus me escuta. Não consta que ele seja surdo. Então, como não consta, não é necessário. Não é necessário. Nem repetir fórmula alguma, basta que você converse. Porque ao falar, ao pensar, essa é a conversa que estou me referindo, você chega até Deus. Os nossos pensamentos são como que um sinal que o faz perceber, porque ao nosso redor as moléculas vibram, perceber a nossa disposição em estar com ele. Como é que ele sente isto? Bem, nós não temos condições de entender a natureza íntima de Deus. Isso já ficou liquidado na primeira fase desse nosso estudo. Não dá, não dá. Nos falta um sentido, não no sentido corporal, né? Acho que agora já também fica bem claro que nós não estamos falando de corpo, estamos falando de hálito mental, de pensamento, do que o espírito efetivamente traz consigo. As expressões corporais, elas são influenciadas por aquilo que nós somos. O ambiente traz as impressões corporais, efeitos, consequências, etc., pela natureza daquilo que nós, momentaneamente reencarnados, estamos, mais uma vez, vivenciando. Entretanto, a nossa constituição, ela é completamente diferente do que é o princípio material. Nós somos o princípio inteligente, aquele que preexiste e que sobrevive. Nós somos assim. Como Deus, então, captaria? Kardec diz, pensa o homem como sendo um pequeno mundo, onde o espírito é o diretor e o corpo é a obra dirigida. Embora o corpo tenha bilhões de células e órgãos diferentes, o espírito sente, distingue e localiza cada sensação em tempo real, através do fluido perispirítico. Ele percebe isso. Se o membro se agita, o espírito sabe. Se uma célula sofre, o espírito sente. O espírito sente. Da mesma forma, Deus, né? Ele está presente em tudo, aquilo que é sua obra. Ele então sabe quando pensamos, mas também identifica como agimos, quando agimos, e da maneira equivocada em que agimos. Por quê? Porque para agir de maneira equivocada, nós elaboramos o pensamento da ação equivocada. E muitas coisas são interrompidas exatamente porque do pensamento à ação nós refletimos. É bobagem fazer isso. Porém, nós
imaginamos aquilo. A hora que eu encontrar fulano, vou dar-lhe um soco e vou demonstrar para ele como é que as coisas funcionam. E, de repente, você encontra o fulano e diz, bobagem, não vou fazer isso. Ele é maior do que eu, é muito maior do que eu pensava. Está acompanhado de mais 2. E você, então, só não faz porque as circunstâncias não permitem. Mas você pensou, todo crime tem um desenho prévio que o criminoso estabelece. Assim que eu o encontrar, eu vou aproveitar no momento que ele estiver distraído e vou usar tal coisa. Você elaborou mentalmente. Os espíritos, então, interferem aí no sentido de nos afastar quando são bons, mas de nos estimular quando não nos querem ver ter atitudes melhores. Então, dize-me quem és e eu direi quem te acompanha. Dize-me a maneira como se portas e eu vou dizer quem é que está do seu lado. Se o seu comportamento é no bem, é de imaginar que nós tenhamos boas companhias. Mas se o comportamento não é, mesmo assim eu tenho uma legião de... Não tem. Tem espíritos que pensam igual. Então, afastar-se dessa rede, dessa teia, é de uma dificuldade quase que intransponível enquanto a gente não se melhora. Porque quando a gente se melhora, quando a gente modifica, quando a gente se controla, quando a gente leva em conta as informações que tem para agir de forma diferente, para pensar de forma diferente, nós vamos melhorando a qualidade das nossas testemunhas. Elas estão ali dispostas a nos ajudar. Mas enquanto a gente trilhar por um caminho que não é assim, não dá para imaginar. Até porque isso fere a lógica. Fere a lógica. Se eu tenho uma disposição para praticar o bem, eu preciso aprofundar essa disposição, não me equivocar, porque o bem tem características muito claras, e a gente não vai. Bom, não vai porque ainda não consegue. Isso não nos torna piores, nem melhores do que ninguém. Nos torna como somos. E aí, o desafio? Bom, o desafio é ser melhor. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para superar as suas más tendências. As suas más tendências. Conhece, melhora. Conhece um pouco mais, busca melhorar um pouco mais. Esse é o grande desafio. O grande desafio, né? Nós ficamos, de uma maneira assim, fica muito claro a gente reconhecer toda essa interferência, toda essa situação. Um dos textos que nós acabamos de ver, durante a citação, foi retirado da Revista Espírita, né? Nós temos esse texto reproduzido de uma comunicação que está na revista de junho de 1867. Foi ditado pelo espírito Kineman, que era de Sétif, na Argélia. Está na revista de junho de 1867. Nessa comunicação, o espírito que havia sido evocado logo depois da sua morte, que ocorreu no mês de maio mesmo, né? Ele aparece lá no dias 16 e 17 de maio e dita comunicações através do senhor Desliens, em que ele mostra claramente, olha, retornei à realidade espiritual, eu estou bem mais desprendido do que eu estava, do que enquanto estava do corpo, agora sim tenho uma condição bem clara. Desde o meu enterro, eu tive a oportunidade de rumar para cá, olha que maravilha, conseguiu rumar da Argélia para Paris e ficar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para aprender, para continuar o seu aprendizado. E nas duas comunicações, essa primeira de 16 é quando ele fala desse progresso, mas do dia 17,
ele é o construtor de um raciocínio muito, muito importante, porque ele mostra para todos nós o quanto o magnetismo e o espiritismo estão próximos. Ele diz mesmo, o magnetismo é uma variedade do espiritismo. Os espíritos encarnados através do magnetismo têm condições de agir sobre outros espíritos encarnados. Falou sobre a questão do fluido transmissor no magnetismo, como um intermediário entre a matéria e a parte espiritual, comparável ao perispírito. Reconheceu que a cura material não basta para eliminar os efeitos das doenças, você tem que tratá-las espiritualmente, porque elas recobram, né? É muito, mas muito interessante. Então, quem nunca leu o artigo, eu juro que não me recordo se já tive a chance de estudá-lo em público, tá? Pode ser mesmo que eu não tenha feito esse estudo em público. Pelo menos procurei em anotações e não identifiquei. Mas na leitura dele, eu tirei esses apontamentos que eu repassei aqui para vocês. São muito interessantes, porque ajudam a gente a compreender como é que alguém, bem rapidamente, tem a chance de ser útil na realidade espiritual. Já se descobre. Então, veja, era um espírito já desligado das coisas transitórias, porque a gente vê comunicações de entidades que há centenas, 3, 4 de anos, estão no mesmo lugar. Esse espírito já havia deixado, logo depois de enterro do seu corpo, e se direcionado a Paris, para lá comunicar-se, trazendo informações que Kardec analisa e publica logo em junho. Quer dizer, não é nada assim que ele tenha esperado, não, são úteis, ele as aproveita rapidamente. Se nós formos ao Livro dos Espíritos, na questão 27, veremos que há um agente intermediário entre o espírito e a matéria. Esse agente intermediário é o que leva André Luiz a desenvolver, em Evolução em Dois Mundos, a teoria do corpo espiritual, né? E ele faz todo esse raciocínio justamente para nos ajudar a compreender essa ideia da onipresença e como ela se veicula. Como Deus está presente em tudo, questão 92 do Livro dos Espíritos, e se os espíritos podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, via a irradiação, a gente pode elevar isso ao infinito para entender a onipresença divina, né? Então, ele não viaja, ele irradia, ele está lá. E com isso nos explica essa questão da sua providência. Através desse cuidado, dessa diligência, Deus cuida de toda a sua criação. Cuida, cuida. Não no sentido de privá-la da sua própria autonomia, que vai sendo ganha com o passar da evolução. Então, é normal, e a gente vai estudar aqui, que os seres que precedem ao estágio do espírito, o princípio inteligente antes da assinalação com a consciência, os seres nessa condição hajam dentro de determinados parâmetros, que são parâmetros estruturados para garantir-lhes, enquanto na matéria, a sobrevivência, a supressão de necessidades básicas. O homem, que é o espírito reencarnado, vai um pouco mais além. A nossa capacidade de entender a natureza íntima de Deus não está presente ainda, né?
Mas, se a gente pega todas essas comparações que ele fez, seja da eletricidade, seja do calor, ela permite que a gente saia do lugar comum, né? E veja, não apenas que Deus existe, e que zela pela sua obra, permanentemente, dando-nos, enquanto espíritos dotados de livre-arbítrio, a possibilidade de escolher os caminhos pelos quais trilharão os nossos passos. Se são caminhos que nos levem ao progresso, eles certamente são caminhos venturosos. Se são caminhos que nos levam à estagnação, são caminhos que devem ser evitados. O balanço nós podemos fazer, como recomenda Santo Agostinho, diariamente. A gente não precisa esperar a desencarnação para fazer um grande checklist de como é que foi a nossa jornada. Talvez aí seja tarde, porque nós lamentaremos as oportunidades perdidas. Mas se a gente faz isso todo dia, se para todo dia e reflete, se analisa como agiu, de que jeito agiu, onde pisou na bola, nós temos chance de corrigir. Mas e o que ficou, Nazil? Bom, o que ficou, ficou. Mas se eu não repetir, eu estarei demonstrando consciência. É o esforço para ser melhor. Puxa, isso magoou. Esta prática tornou a minha presença ao lado desta ou daquela pessoa algo que não foi agradável para ela. Eu posso até ter saído dali satisfeito pelo que fiz, mas ela não. E como eu preciso me modificar sempre para melhor, passar isso em revista ajuda. Puxa, não posso repetir isso, né? Não posso repetir isso. Eu tenho que mudar. A minha maneira tem que ser diferente. E as oportunidades vão voltar a surgir, porque a gente continua se relacionando com a mesma ou com outras pessoas. E se aquela pessoa para a qual o nosso agir trouxe problemas, o nosso falar trouxe problemas, não nos perdoar, cabe nos tomar a iniciativa de pedir perdão, pelo menos. Se ela não quer, tudo bem, mas eu tenho que me desvincular disso, para não insistir numa determinada postura que só me traga prejuízo, quanto mais tardia for a mudança de comportamento, a mudança no relacionamento. É um dever nosso, a partir de tudo aquilo que a gente já conseguiu obter de informações. O nosso texto termina justamente dando aquele salto que eu havia dito logo no início, que é o da confiança, em que a gente desenvolve, através do raciocínio, da compreensão, uma clara percepção de que Deus, sabendo de tudo e sendo bom, há sempre de nos revestir de esperança. Nós não temos motivo algum para o desespero, que muitas vezes leva ou nos leva a tomar atitudes que não são adequadas. Não são adequadas, né? As oportunidades que temos nos são dadas para a melhoria, jamais para a estagnação. E se os reveses se nos parecem intransponíveis, talvez seja a ótica em que os estamos examinando. Porque a bondade suprema efetivamente só nos quer melhores, só nos quer ver adotando melhores pensamentos, melhores falas, melhores posturas. Assim, a gente identifica que o Espiritismo fez para nós a diferença,
porque aquilo que ele nos explica racionaliza as coisas. Você, então, não tem mais por que imaginar que Deus não tem interesse por nós, porque tem, através da sua solicitude, da sua bondade, das oportunidades que nós vamos identificando. Por menores e mais irrelevantes nos julguemos. E, acima de tudo, porque nós sabemos que, ao nos direcionar para a máxima perfectibilidade, ele nos convida a irmos avançando de tal forma que possamos compreendê-lo. Então, todas aquelas ideias equivocadas que, às vezes, nós ainda insistimos em manter, elas precisam ceder lugar. Nós temos que demonstrar que a leitura que nós fazemos é uma leitura diferenciada. Quando a gente destaca essa abertura do livro A Gênese pelo estudo de Deus, é justamente porque, em o livro do Gênesis, a descrição é de um Deus providencial, que tira tudo do nada e faz tudo ali do nada, que tem vedações, quando, na verdade, o que Deus nos convida é para compreender o que ele cria permanentemente e trabalhar no sentido de que essa compreensão seja a mais efetiva possível, sempre levando em conta que ele é bom e justo. É bom e justo. A providência revela claramente esta bondade e esta justiça. Então, o que for menor será percebido por aquele que é o Criador de tudo. As menores intenções boas valem a pena, mas as menores más intenções atrapalham o nosso propósito de buscar sempre estar avançando do ponto de vista espiritual. Acho que a gente tem material de sobra para pensar, né? Vamos refletir sobre isso e, no nosso próximo encontro, avaliar a questão da visão de Deus, que é o ponto final para que a gente possa, então, entender algumas das passagens que aparecem em informações de A ou B, no sentido de terem ideias expostas assim, para que a gente compreenda se isso efetivamente é possível e, quando isso se faz possível, com que objetivo essa ideia precisa presidir a nossa compreensão daquilo que é narrado, sem buscar entender se aquilo efetivamente está ou não, porque as descrições tendem a ser descrições limitadas pelas ideias correntes que sobre a divindade fazemos, e que até agora, pelo menos a mim, me parece muito claro, Kardec tratou de demolir uma a uma, e sempre como faz, né, com uma logicidade fenomenal. A gente vai vendo, acompanhando o texto e vai percebendo como ele vai crescendo, montando os raciocínios e dizendo, olha, se ancora aqui, olha como é mais fácil, né? E ele experimentou essa dificuldade. Quando quis partir para a resolução de tudo, foi automaticamente impedido pelos espíritos. Você está indo longe, não adianta, tudo que for máximo, tudo que você imaginar de melhor, Deus o possui. Ninguém tem além dele, é só ele. E ele é único. Tá? Agora, entender a sua natureza íntima não vai dar. Para. É muito curioso isso, porque ele começa com esse exame, questões de 1 a 13, da versão segunda do Livro dos Espíritos, e passa todos aqueles anos, de 1857, quando a obra sai, até 1868, quando ele redige a Gênese, ele reflete a respeito disso, para nos dar
um capítulo tão rico, tão intenso, tão profundo como é o que nós estamos estudando. Espero você. Até o próximo.